Amém, amados? Pessoas que estão nas salas lá embaixo, quem está na calçada aqui, pode chegar para a gente iniciar o nosso tempo juntos. Amém? Vou pedir para colocar na tela um texto em Eclesiastes 1, do 9 ao 11. Os que quiserem abrir a Bíblia também, Eclesiastes 1, do 9 ao 11. O que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que esse texto está mostrando, amado? Para quem está escrevendo, né? Que a gente entende que é Salomão que escreveu isso. A mesmice da vida. A repetição cíclica, né, das histórias, das diversas histórias ao longo dos tempos, né? E aqui ele está abordando o quê? A perda de energia do que é esforço humano, né? E no meio de tanta coisa, né, que a gente tem, né? Quando não há uma conexão com o propósito eterno, tudo que a gente faz pode ser em vão, porque não há nada de novo debaixo do sol. Tá? O que ele está sugerindo? Que mesmo com as circunstâncias mudando, as coisas ao nosso redor se alterando, os padrões de vida, a natureza, permanecem essencialmente os mesmos. De vez em quando a gente é bombardeado, né, com acontecimento, com pronunciamento nas mídias, né, na televisão, na internet, rede social. Aí a gente fica maravilhado, né, que coisa, olha que novidade. Ou fica indignado, ou fica perplexo, né, quer dizer, são várias as reações diante daquilo que a gente é bombardeado todo minuto, pelo celular, ou pela televisão, ou pelo rádio, ou o que seja. Aí, às vezes, a gente até perde o senso se o mundo ainda está de pé ou está de ponta cabeça. Não é verdade? Às vezes acontece para a gente. Já tem até mapa-mundi, né, do IBGE mostrando que está tudo de ponta cabeça, né, que o Brasil está no norte e Groenlândia e toda aquela encrenca lá do norte está no sul. Né? Até isso nós já temos. Aí pô, pelo menos no Brasil está invertido, pelo que eu vi no mapa-mundi que mostraram outro dia. Né? Aí, dentro desse carrossel da vida que a gente vive, algum de nós poderá falar, para o mundo que eu quero descer. Né? Tem hora que dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer. Não é possível. Né? Mas vamos voltar ao ponto. Né? Aquilo que a gente recebe em mídia televisiva, rede social, portal de notícia, YouTube e tal, não vamos nos iludir com essas coisas. Por mais verossímil que seja, por mais confiável, por mais autêntico que seja, tenha em mente o seguinte: esses veículos que comunicam, que nos comunicam, eles são indústrias, são empresas, são indústrias da comunicação. E como tal, vivem de serviço, prestação de serviço, e recebem por esse serviço que elas prestam. De alguma maneira elas recebem. Seja de patrocinador, seja do telespectador, o que seja. Né? Então, a chamada ideologia, princípio e valor, podemos traduzir por índice de mercado. Índice de mercado. Onde ganha, onde perde.
É isso que às vezes assedia a gente, às vezes a gente perde a noção. Então tem que ficar pé atrás por tudo. Não é isso. Eu tenho que receber ou recusar, etc., mas eu tenho que ter em mente que não há nada de novo debaixo do sol. Quer dizer, essas coisas não têm que me desestabilizar ou me influenciar. É como aquele provérbio que diz: os cães ladram e a caravana passa. Não é isso? Essa é uma postura que a gente tem que ter. As coisas acontecem, mas aquilo que Deus plantou no nosso coração permanece para sempre. Porque a aliança dele conosco é eterna, infinita e inquebrável aliança. Quantos creem nisso? Então, o que a gente pode dizer, né, de todas essas coisas, não menosprezando, volto a dizer, não menosprezando, mas sabendo qual que é o nosso papel disso, né? Essa história, ela tem arsenal, tem um monte de coisa, né? Porque o almoço não é de graça, então eles têm que fazer, tem que acontecer, tem que passar, nós temos que receber, aí nós vamos reagir perante isso. Mas não estou dizendo para a gente fechar os olhos para tudo isso, que faz parte do nosso cenário. Só reforçando um alerta para quem é papai, para quem é vovô. Ainda sou vovô, de pequenininho. Já não sou papai de gente pequenininha, mas sou vovô de gente pequenininha. E os nossos pequenininhos, às vezes eles são bombardeados com coisa que não é para eles. Uma vez numa reunião de pais, a gente falou isso. Né? Dá uma olhadinha, dá uma acompanhada. Veja de perto o que eles estão acessando, o que eles estão recebendo. Eles ainda estão formando um caráter, uma personalidade, uma série de coisas, e eles são vulneráveis, né? E estão aos nossos cuidados, né? Então, na frente do celular, na frente do computador, o que ele está acessando? O que ele está vendo? Né? Outro ponto, né? Não somos nada contra também, porque a gente tudo aqui é gente urbana, né? Alguns vieram de lugar ermos, outros não. Mas, enfim, a gente não é como o ermitão que vive em floresta, lá na montanha, caçando aquilo que ele vai comer, cortando lenha para depois esquentar na hora do descanso, esquentar a cabana lá que ele mora. Nós não somos essa gente. Nós não vivemos isolados. Nós estamos no meio da comunidade, da sociedade, né? Enfim, nós temos os extremos, que às vezes é aquele que está ligado 24 horas por dia em tudo, e aquele que está desligado 24 horas por dia de tudo. Qual que é o apelo, amados? Porque Jesus, ele pediu para o Pai assim: não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então a tônica nossa, em meio a todas essas coisas, se chama equilíbrio. É o que Salomão está nos levando a refletir. Não tem nenhuma novidade para Deus, nenhuma. Mas que a gente ande de forma equilibrada, né? Em todas as coisas, né? É isso. Então, amados, não vamos perder de vista aquilo que Deus coloca diante de nós, as promessas que Ele tem para nós. Né? Que acima de tudo isso está o amor dele, que nos amou primeiro e deu o único filho para morrer no nosso lugar, para que nós sejamos libertos do mal, que sejamos capacitados pelo Espírito de Deus e por esse amor que Ele tem por nós, que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puro diante da glória dEle, naquele grande dia. Amém? Vamos ficar em pé. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por cada família. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando agora, assistindo. Que sejamos todos tocados, aleluia, levados a andar juntos em amor, a nos vermos como corpo, como um só coração, vidas que foram remidas, lavadas pelo Teu sangue, Senhor. Dá-nos esse amor, Senhor, de uns pelos outros e também por aqueles que ainda não fazem parte do nosso convívio.
para que através da vida de cada irmão aqui sejam alcançados e conheçam a tua graça, a tua misericórdia, teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
coração, ó Jesus. És tu, única esperança de anelo ter, ó Jesus. Sim, te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo crer, ó Jesus. Porque te foi de ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo? Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Só bater. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é bom, aleluia, aleluia.
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. E a melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções e oferecer minha adoração e entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A minha vida vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, mas cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções e oferecer minha adoração e entregar vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.
da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não há outro além de ti, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que temos, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. E todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel
todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que temos, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso tudo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos assentar? O Roberto vai colocar para receber as ofertas aí, quem tiver oferta para colocar. Acho que já podíamos orar com ele, né, que vai trazer a palavra e posteriormente, se houver algum aviso, ele já aproveita. Já. Não temos aviso? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida de Roberto, Senhor. Que ele possa trazer nessa manhã a tua palavra, a tua sabedoria, Senhor. A tua direção, Senhor. Toca nas vidas através de Roberto, Senhor. Usa com teu Espírito Santo a vida de Roberto, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Acho que os avisos, a única coisa extra que é dia 31 de maio já vai ter a reunião das mulheres, né? Elas estão se organizando, né, no grupo. 17 horas, já pode colocar a data, então, na agenda. Aí elas vão conversando a questão da organização, de como vai ser os comes, se vai ter, não sei. Geralmente tem. Obrigado. Né? Tem algumas criancinhas que vão hoje. Quem vai hoje? A Maiara vai hoje. Então vamos aguardando elas descerem. Vocês perceberam que a Fernanda, a Ana não estão aqui, né? Elas foram viajar, deixaram os homens sozinhos. Foram visitar o Daniel, a Carla, o sobrinho, que agora o Gabriel, né? Eles estão lá, né? No outro hemisfério, né? Subiram. E a gente vai ficar uma semana aí, perseverando, resistindo, contando com o apoio dos irmãos. Se precisar, a gente faz um sinal de fumaça. Se precisar, né? Pode chamar, né? Tá, eu acho que vou. Bom, tá bom.
Mas é isso. Então, eu vim trazer uma palavra hoje para a gente pensar num assunto que a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, mas sempre é bom voltar a falar, né? A gente tem ouvido bastante, né, que até o Celso começou falando sobre isso, sobre a brevidade, né, da vida, do tempo, que o tempo, esse tempo aqui na Terra vai passar muito rápido. E que a gente tem ouvido também do pastor Marco, algumas semanas atrás, né, que a gente precisa encarar o hoje, né, o hoje. Não pensar, o Wagner também citou isso, não pensar no ontem, nem no amanhã, mas a gente tem que encarar o hoje como o momento, né, que a gente está vivendo, que é hoje que a gente precisa exercer o chamado de Deus para nós, né? Assim como o Domingos orou, também tem tudo a ver com isso, que a gente precisa exercer o nosso chamado hoje, nessa semana, a partir de agora, né? E eu tive esse mês, né, que passou, tive algumas experiências de ficar bastante tempo visitando o hospital, né, indo, voltando, ficando lá algum tempo, né? Não muito, mas ficando. E isso gera algumas experiências, né? A gente vê muita gente aflita, muita gente em situações de dúvida, de medo, né? De angústia, muita angústia no hospital a gente percebe, né? E isso é um assunto que eu quero tratar hoje também. Mas ao mesmo tempo que eu passava no hospital, saía de lá, vinha muita gente angustiada, a gente passava em frente a alguns bares, lanchonetes, jovens bebendo, fumando, talvez até usando outras coisas. E, ao mesmo tempo, também a gente percebia que é uma angústia de outro jeito, manifestada de outro jeito, né? Eles estão buscando resposta em alguns prazeres, em algumas coisas que o mundo oferece, né? Que a carne, né, oferece, satisfazer a sua própria alma, né? O texto que eu queria pedir para o Jô colocar, para a gente começar, é o texto conhecido, que está em Mateus 9, do 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Esse mesmo. Vou ler aqui na minha versão. Qual que é o contexto? Aqui Jesus tinha feito um monte de curas, né? Mateus relatando aqui. Ele foi chamado para a menina que tinha falecido, né? E ele tinha que percorrer para ir lá. Ele foi chamado. O chefe disse: minha filha faleceu, e aí Jesus foi e disse que ia lá. Mas no caminho ele encontrou a mulher do fluxo de sangue, né? Ele tinha cegos que se aproximaram, ele também curou. Aí ele fez a cura, e depois apareceu um endemoniado que ele também expulsou. Então é um contexto ali que ele vem fazendo muitas curas. E aí no 35 diz o seguinte: é como se Mateus fizesse meio que um resumo ali, né? Ele desse uma resumida ali do que ele estava vendo e do que ele estava vivendo, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa, ou a seara, é grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. Então aqui Mateus deu esse resumo, né, de qual era o momento que Jesus estava vivendo. E esse é o chamado de Jesus, né? Lá em Mateus, a gente nem precisa abrir, mas 28, 19, tem a grande comissão, né? Que Jesus diz para a gente ir fazer discípulo, pregando o evangelho, anunciando as coisas que ele deixou, né? Então, esse é o que eu queria considerar hoje com vocês, que esse é o grande chamado da igreja para hoje, né? Para hoje, que é sermos trabalhadores na seara. Seara é a colheita, né? Para quem, acho que a maior parte já sabe, né? Dessa expressão. Seara é a plantação, a colheita ali, ó, aquele campo de... No caso, eu acho que ele usou o exemplo do trigo, né? Que era muito comum na época. Mas para nós aqui, às vezes,
o milho, o algodão, o café, a gente vê aquela seara, quem gosta de andar por aí vê bastante, né? Grandes plantações prontas para serem colhidas. Então, essa reflexão que eu queria trazer para a gente hoje. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Então, por que será que poucos são os obreiros? Por que essa premissa, que essa frase, esse pedido de Jesus, essa observação de Jesus, será que era só para aquela época ou vale para hoje também, né? Hoje a gente percebe que a igreja, no contexto até mundial, né? Mas falando nacional, né, que a gente vive, a igreja mudou alguns focos de ação, né? A igreja, muito, no Brasil principalmente, né, tem buscado atender pedidos de satisfação pessoal, né? Fica uma coisa meio particular, meio, sabe, aquele coaching que vai dar uma aula para te ensinar a você resolver os seus problemas. A igreja também, em muitos momentos, prendeu-se só nas bênçãos, buscar bênçãos. Bênçãos, para mim, sejam bênçãos financeiras, sejam bênçãos profissionais. E também outro aspecto que a igreja atual, né, tem caído, ela tem entrado muito em embates, né, teológicos, tem entrado em discussões. A gente vê, às vezes, pessoas, principalmente por causa da internet, né, fazendo disputas. Não, isso está errado, embate, sabe? Um chegando a quase odiar o outro porque ele não concorda com uma coisa que o outro falou ali. Isso dentro da igreja, né? Essa igreja atual, moderna. É uma igreja muito também preocupada em, às vezes, mais apontar, julgar e condenar do que acolher, né? Porque ela tem que apontar o erro, mas só isso não é só apontar, julgar e condenar, mas ela é uma igreja que, às vezes, não está preocupada em acolher. E uma igreja também muito envolvida com política, né? A gente percebe no Brasil, principalmente, que, às vezes, o foco que Jesus quis dar à igreja está sendo deixado de lado porque os homens estão se preocupando com coisas que vão acabar, estão se preocupados com outros homens que têm poder, e isso envolve algumas questões que não está no cerne ali, no desejo de Jesus, quando ele disse esse versículo aqui. A seara é grande. Ele não estava falando, provavelmente, para resolvam lá as questões políticas, entrem no... Não, ele estava falando de outra coisa. O Celso falou 3 semanas atrás, né? Volta, Pedro, né? Volta para... A igreja precisa voltar, né? Voltar à essência. A essência do chamado, né? A essência do chamado é esse. Poucos são os trabalhadores, a seara é grande. Esse é o chamado que a igreja tem que voltar. E eu tenho certeza que aqui a nossa congregação tem essa consciência. A gente não é de ficar fazendo essas coisas que eu citei aqui, mas a igreja, a nível geral, tem se perdido nisso. Mas a gente precisa reforçar esse chamado. E eu elenquei três itens para definir quais são os pilares da igreja que ela deve perseverar, que ela deve perseguir hoje, e que a gente aqui, como congregação, deve buscar. A igreja deve ser isso baseado nesses versículos aqui que a gente acabou de ler. Prestem atenção. Se puder deixar lá o Mateus 9:35 ainda, pode deixar ele que a gente vai acompanhando ele. A igreja tem que ser missionária. Missionária o quê? Ela tem a consciência de que ela tem que andar, que nós somos não só pessoas que vivem o nosso dia a dia, nós somos embaixadores do reino. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Percorria todas as cidades e aldeias. Talvez nós não vamos percorrer todas as cidades, mas nós vamos percorrer em Indaiatuba, nosso bairro, a nossa escola, nosso trabalho. Talvez uns vão para Campinas, outros vão para Salto, mas de alguma forma uns vão para São Paulo, né? Mas a gente vai percorrer, a gente não está parado. E isso é uma característica da gente, como povo da igreja. É uma característica da igreja, é uma consciência que tem que estar no corpo, mas é uma consciência que tem que absorver individualmente, que tem que ser recebida individualmente por cada um, né? Que nós somos embaixadores, que nós precisamos percorrer. Nós estamos percorrendo as ruas, os lugares que a gente vai, como
missionários, como uma igreja missionária, que tem uma missão, um chamado. Quando é dado uma missão para uma pessoa, principalmente no meio militar, né, ele tem que cumprir aquilo ali, da forma que foi determinada. É uma missão, né? Então a gente precisa encarar isso. Nós somos uma igreja missionária. Outro aspecto está no 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. A igreja tem que ser uma igreja compassiva, né? É uma igreja que percorre os caminhos, mas ao mesmo tempo ela consegue ter compaixão, enxergar a necessidade, não só as necessidades materiais, né, físicas, de saúde, mas também a principal necessidade, que é a necessidade do reino, né? Porque ele percorria e via que as pessoas estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olhar para as pessoas e ter, né, essa certeza de que, olha, a gente tem a melhor resposta possível, né? A gente um dia recebeu isso e a gente tem que compartilhar de forma compassiva, com compaixão, essa mesma mensagem, né? A mensagem do reino, que é essa que Jesus percorria pregando, né? O reino. E então, concluindo também a partir disso, ele pregava, pregava o evangelho do reino. Então a igreja tem que ser evangelista. Ao mesmo tempo que temos percorrer, ter compaixão, mas a gente tem um foco. A gente não vai simplesmente exercer uma ação social. É uma igreja que vai com o propósito de pregar as verdades fundamentais do reino, que são arrependimento, conversão e salvação, né? Às vezes, eu estava lá no hospital e tem um senhor lá que fica, não sei quem já percebeu, ele fica lá nas visitas, ele fica distribuindo o livrinho evangelístico, uma coisinha simples assim, ó. É desses que vende nas lojas cristãs, são as verdades básicas do reino. E ele fica para todo mundo que vai lá visitar algum paciente, ele vai entregando e vai dando uma breve introdução ali. De certa forma, ele está fazendo isso, né? Ele está evangelizando, mas a gente tem a possibilidade de fazer isso também de forma organizada, né? Primeiro tem que estar no nosso coração esse desejo de sermos missionários, de agirmos de forma compassiva e de sermos uma igreja evangelista. Isso, às vezes, a pessoa pode pensar assim, mas isso é a liderança que tem que fazer, né? Os pastores têm que se encarregar disso. Não, mas isso tem que estar no nosso coração como corpo, né? É algo que todo o corpo participa. É uma consciência coletiva, vamos dizer assim, né? Todos os membros, todo mundo tem que ter essa consciência. É uma decisão, né? Uma decisão que vai produzir impacto aqui na nossa congregação, mas vai produzir impacto lá na minha casa, lá na minha vida diária, né? A seara é grande, né? Então a gente tem que decidir ter esse coração, né? E isso é o que é mais importante. Como o Celso disse, os dias são maus, os dias passam, a mesmice da vida tem que ser combatida com a novidade, com a boa nova, né, da vida eterna, né? Então, isso que a gente tem que ter no nosso coração, né? E a seara é grande. Às vezes, a gente pensa assim, né? Quando a loja está cheia, né? Semana passada estava cheia, né? A alegria do lojista é ver bastante cliente entrando, cliente que compre, né? Não é cliente que só vai, é o cliente que entra e compra, é a alegria do lojista, a loja cheia ali, bastante fluxo, né? A alegria do agricultor é ver a plantação crescendo, florida, em breve produzindo bastante, né? Essa é a alegria. Quando a gente vê a seara, aí Jesus diz, a seara é grande, é grande. A gente, às vezes, pode encarar de duas formas. Nossa, é grande, então tem bastante gente perdida, né? Podemos encarar no lado ruim, mas ao mesmo tempo a gente pode encarar com o lado positivo. Jesus disse, a seara é grande, ou seja, tem muita gente que vai ser salva, tem muita gente para ser salva, tem muita gente para ser alcançada. E são pessoas que Ele quer para Ele. Não são pessoas que a seara é grande, estão todos condenados. Não, são pessoas que Ele quer que sejam alcançadas. Pessoas que a igreja precisa alcançar. E aí a nossa resposta. Ele diz assim, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros.
Qual que é a nossa resposta para essa? A gente tem que se apresentar como obreiros, a gente tem que se alegrar de ser obreiros, de ser trabalhadores dessa seara. É algo fácil? Não, não é fácil, né? Toda vez que a gente tem que encarar algo que vai, às vezes, contra a natureza da carne, natureza humana, não é fácil, né? Não é fácil trabalhar na colheita, mas é legal depois ver o resultado, né? Quando quem aqui já trabalhou, né, vê a dificuldade, o sol quente, né? Aquele, às vezes, espinhos, a pessoa ali, mas depois, no final, ela consegue ver o resultado. Então, não é fácil a gente encarar a seara de Deus, o trabalho que a gente vai fazer nos nossos dias, como não é fácil, como algo que vai ser, que a gente vai encarar com facilidade, mas o resultado vai ser muito bom. Lá em Salmo, vamos ler o Salmo 126, 5. Salmo 126, 5. Também é conhecido, né? Salmo, exatamente, versão Almeida Corrigida, fiel. Os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, esse é um alento de Deus. Por mais que pareça difícil ser trabalhador da seara, o resultado vai ser excelente, o resultado vai ser bom. Nós vamos voltar com alegria, trazendo consigo o resultado esperado, o resultado positivo, né? Então, Deus tem isso para nós. Deus tem um chamado, mas Ele tem uma resposta, né? E a gente precisa ter orgulho. Um orgulho não é no sentido de pecado, mas a gente precisa ter um orgulho santo, vamos dizer assim, dessa causa que a gente defende. Porque hoje em dia muita gente defende causas, né? Tem gente que se dá a vida pelo time, né? Tem gente que dá a vida pelo partido político, tem gente que dá a vida por algumas questões sociais ou algumas questões de comportamento. Elas têm uma causa, elas são militantes, né? Elas defendem isso. A gente também, só que a gente tem uma causa maior, né? Que é a causa do Evangelho. E a gente tem que se alegrar de estar, de fazer parte desse chamado, de ser considerado trabalhador da seara. A gente tem que ficar feliz com isso. Não é fácil? Sofrimento, humilhação, muitas vezes, né? A gente vai ter que abrir mão de coisas da nossa vida, fazer escolhas. Eu vou deixar de, talvez, prosperar aqui nesse setor, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar atendendo a um chamado de Deus para a nossa vida, né? E isso envolve ações práticas, né? Aqui, quais são as ações práticas para que a nossa igreja, para que nós, como corpo, possamos dar uma resposta positiva a esse chamado? É oração, né? O próprio Jesus, no texto, voltando ao texto, fala: orai para que sejam enviados. Orai para que mais trabalhadores, orai. Então, a oração, acho que é o princípio inicial da igreja como corpo aqui. Vamos nos unir em oração, porque nós queremos dar uma resposta a esse chamado. A igreja precisa sair. Às vezes e esse sair não é só ações evangelísticas, promover um evento e tal. Também pode acontecer, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa num bairro, alguma coisa programada, alguma coisa preparada, com estratégia e tal. É bom, sabe? Faz muito resultado. Mas esse sair é mais também o sair de dentro de mim mesmo, sair para o meu próximo, na minha casa, no meu trabalho, é estar disposto, né, no meu grupo caseiro, ali na semana, a trazer pessoas, conseguir pessoas. A gente precisa mudar, às vezes, a nossa mente e entender isso, né? Que isso não depende só de ações evangelísticas, ações externas. Até mesmo a nossa reunião aqui é uma forma da gente fazer isso, mas ela fica concentrada aqui, né? A gente atua, às vezes, no YouTube, né? Tem pessoas assistindo,
pessoas vêm depois, as pessoas às vezes são tocadas por alguma mensagem que a gente deixa aqui, mas isso é uma consciência diária que a gente tem que ter, né? Outra ação prática é o discipulado, né? A gente vai sair para colher, a gente vai conseguir que pessoas venham, mas a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Se ele falou, são como ovelhas sem pastor. Uma ovelha simplesmente não adianta você, provavelmente, resgatar ela e deixar ela de novo lá sem cuidado, porque ela vai se perder de novo, né? Então, a ovelha precisa ser cuidada. Então, o discipulado, nesse caso, é a gente como corpo, alguns de forma mais próxima, outras de forma mais distante, um ajudar o outro. Aquele que tem dificuldade naquelas dúvidas, nas necessidades, a igreja como um corpo, praticar o discipulado, né? Que é cuidar, não é ser dono de ninguém, é cuidar um do outro, né? É se importar, é propiciar que o outro cresça, né? Que o outro alcance as coisas que Deus tem para ele, né? E lá em 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 3:9, também conhecido, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Todos são cooperadores, que opera junto, né? Que trabalha junto, cooperadores. Cooperativa, né? O que é cooperativa? É uma união de pessoas que exercem uma certa atividade e de forma comum, um ajuda o outro naquilo que ela precisa. Então, nós somos cooperadores de Deus. Então, nós temos que trabalhar juntos para esse propósito. Também lá em Romanos 12, de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8, é um texto que a gente está estudando essa semana, né? A gente foi citado ele segunda-feira numa reunião que a gente fez. Romanos 12, de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aqui está falando o quê? Que cada um tem dons diferentes. Uns vão agir exortando, ajudando, ensinando, trazendo profecias. Então, nós vamos ver, dentro do corpo, esses colaboradores, cooperadores, trabalhadores, cada um exercendo o seu chamado. Aqui dentro do corpo, cada um tem sabe, se buscar dentro de si, tem aquilo que ele pode ajudar mais. Eu não sou igual ao Domingos não é igual a mim, nem o Wagner. A gente tem coisas diferentes que a gente faz, mas quando a gente entende isso e traz isso para o corpo, eu preciso da sua ajuda nessa questão aqui. Então, a gente vai trabalhar junto, a gente vai cooperar. E a igreja vai crescer e vai responder ao chamado lá de Jesus para a Seara. A gente precisa entender essa importância. Tá? E entender também que é preciso, às vezes, levantar pessoas dentro do próprio corpo que estão dispostas. A igreja, às vezes, precisa voltar a ter essa compreensão, essa coisa de que tem pessoas que têm o desejo, que têm o chamado dentro do coração dela, que querem se doar integralmente para o corpo. Tem missionários, a gente conhece vários missionários, né, que estão por aí. Tem a Betânia, não sei, ela voltou para a África já? Voltou, né? Voltou. Nós temos o Mateus, temos Juscelino, temos gente por aí pelo mundo, né? Que a gente temos agora o Deides que voltou para cá. E a igreja precisa ter um coração disposto a acolher isso também, né? Porque quando alguém se levanta em nome de Jesus para fazer o trabalho, ele é bem visto. A própria Bíblia fala, né? Boa coisa a pessoa escolheu. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós temos que nos apoiar. Não só como corpo, casa,
mas também apoiar aquele que decidiu, que pôs no coração, que ele quer servir mais profundamente. Então, que isso não se afaste do coração. Não é, eu já estou numa idade avançada, eu já tenho uma história de vida, mas se Deus te chamar para você ser missionário ou para você servir de alguma outra forma a igreja, seja abrindo uma congregação, seja onde for, você tem que estar com o coração aberto. E a igreja tem que estar atenta a isso, orando, confirmando, obtendo a resposta de Deus, porque Deus vai testificar isso, Deus vai garantir, vai prosperar. O próprio Paulo, né, lá no começo do ministério dele, quando ele questionava os cristãos, ele citou, né, o mestre dele e falou: se isso não for de Deus, não vai prosperar, né? Mas prospera. Então, aquilo que é de Deus vai ser confirmado, vai ser prosperar. Então, a gente precisa honrar as pessoas que têm um coração disposto a servir com mais intensidade. E, ao mesmo tempo, ter um coração que quer servir todo dia nas suas rotinas diárias ali, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Marcos 10, deixa eu achar aqui, Marcos 10, versículo 42, é isso? Isso. Aqui está a característica principal de quem quer servir, né? E tem que ser a característica principal também da igreja, né? De cada um de nós, mas principalmente de quem tem um coração disposto a servir. É aquele momento em que Tiago e João lá estão conversando, quem vai ficar na direita, quem vai ficar na esquerda, né? Um vai para a direita, ou vai para a esquerda, né, seu Luiz? Não é direita e esquerda que a gente vê hoje, não. Mas Jesus, no 42, chamando a si, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre ele. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente tem que ter um coração de servo, de servir, de se entregar, de deixar de lado muitas coisas e ter esse coração. E Deus honra, viu? Deus honra quem tem o coração disposto a servir. E aqui eu sei que todo mundo serve um outro. Lá na casa do Domingos, ele serve muita gente que ao mesmo tempo volta lá e serve para ele. O Matsunaga serve aqui fazendo um monte de coisa que ninguém sabe, né? Todo mundo tem um coração, as professoras, todo mundo serve dentro das suas possibilidades, né? Serve aos adolescentes, serve às crianças, e tem esse coração é que a gente nunca pode abandonar, esse coração de servir, porque se a gente tiver, nós vamos estar dando a resposta correta que Jesus pediu lá na seara. E os dias realmente são maus, né? O mundo, como o Celso começou falando, o mundo está se organizando, sempre esteve, né, se organizado num sistema anti-Deus, né? E cada vez mais eles estão se especializando em promover ações, em usar a mídia, em fazer movimentos para acabar, para destruir os conceitos, os valores que a gente segue, os valores de Deus. Por isso, nós não podemos omitir. O mundo é poderoso demais, o sistema é poderoso. O sistema é poderoso. O sistema desse mundo é poderoso, mas ele vai cair, né? A Bíblia promete que esse mundo vai cair. Esse mundo perdido, esse mundo das trevas, esse mundo de engano, de mentiras. Lá em Atos, qual que deve ser? Atos 4:33. Atos 4:33. O que fala em Atos 4:33? Aqui.
esse sistema, esse mundo aí é poderoso. Eles têm dinheiro. Eles têm a mídia do lado deles. Eles têm muitos políticos poderosos do lado deles. Mas em Atos 4,33 diz: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu pesquisei, esse poder aqui é o dunamis, tá? O dunamis, o poder de Deus. Então, eles têm dinheiro, eles têm mídia, mas a gente tem o poder de Deus. Se a gente encarar isso como uma verdade para a nossa vida, nós vamos dar testemunho da ressurreição com abundante graça. Então, não podemos temer em responder a esse chamado de Deus. Não podemos achar, é difícil, isso é impossível resistir a esse mundo, é demais. Não, a igreja vai prevalecer sobre o inferno. A igreja foi chamada para isso. A igreja não pode se omitir, porque ela tem o dunamis, o poder de Deus, para dar o testemunho da ressurreição. E é para isso que a gente foi chamado. Então, já partindo para uma conclusão aqui, a gente precisa decidir no nosso coração, que é o tempo. Será que a nossa congregação está com esse coração, está disposta, está preparada? Vamos atravessar, como diz o Jordão, né? Vamos partir, vamos colocar isso na nossa meta semanal, na nossa meta diária. A gente quer responder, a gente quer ser chamado de trabalhadores da seara. A gente precisa voltar, a igreja precisa voltar a brilhar como farol, né? A igreja não pode ficar escondida debaixo da mesa, né? E nós somos chamados para ser luz, né? Para ser luz nesse mundo. A gente, usando uma expressão do Wagner que ele usou, pode usar? Virar a esquina. Às vezes a gente precisa virar a esquina. O que é virar a esquina? Não é no sentido de que a gente vai abandonar o nosso caminho. Não, a gente está no nosso caminho, a gente tem um propósito, a gente tem um alvo, mas às vezes a gente precisa virar esquinas da vida, né? Virar esquinas para quê? Para às vezes encontrar coisas novas que a gente tem que fazer, momentos novos da vida. E não que esses momentos vão ser só bons. Podemos virar a esquina e encontrar um vale. Podemos virar a esquina e encontrar uma rua mais escura do que a gente está andando. Mas a gente precisa ter a coragem de decidir no nosso coração que a gente vai. Lá no Salmo 25, 4, Salmo 25, 4, diz que a gente não precisa temer pelos novos tempos. Não precisa temer de enfrentar novos caminhos. Não precisa temer, porque diz o seguinte, Salmo 25, 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Então a gente não tem que temer mal nenhum, porque o Senhor, como nós cantamos, na tua bondade me seguirá, né? Está no salmo anterior aqui, dois anteriores, né? Salmo 23, 6. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então, não temamos, que nós não tenhamos medo de responder ao chamado. Nós estamos dispostos a responder o chamado de Jesus ali? Sim. Envia trabalhadores para a sua seara. Os campos estão cheios, as ovelhas sem pastor, as pessoas perdidas, desanimadas, sem direção. Então, essa é a mensagem que eu queria brevemente trazer aqui. Sei que às vezes sou muito rápido, mas procuro ser mais objetivo, assim, né? Falando coisas mais dentro do caminho que eu quis dizer, né? Mas eu espero que tenha sido compreensível, que todo mundo tenha entendido, que nós tenhamos que despertar para o chamado, despertar para sermos obreiros, não só obreiros de cargo, de função, mas de coração, um coração disposto a servir. E que tem muita coisa para fazer. Se cada um colocar o que ela tem de melhor, o seu dom, à disposição do corpo, com certeza você vai ter alguma coisa para ajudar. Seja lá no seu individual, seja um a um, seja no geral, nós temos que ter esse coração, amém? Eu pedi para o Celso se eles podem concluir com uma música, que tem tudo a ver com isso, né?
É a música que eu acho que até vocês já sabem qual que é. Que fala da seara, fala dos trabalhadores. Que a gente possa concluir cantando essa música. Amém? Eu não vou cantar, tá? Nem tocar, que eu não sei. Mas por isso que tem outros capacitados, né? Ah, não vou, você quer? Não vou cantar, não, senão vai. Ah, sabe que eu nunca tentei cantar, um dia eu vou tentar. Pode ser bom, né? Pode ser que eu tenha um dom que eu não saiba. Alô. Na próxima a gente traz um chocoalinho, um pandeiro para ele ajudar a gente também. Não tem problema não. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, seguia Jesus. Cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus, somos teus pés, somos teus pés. Toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teu corpo, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos,
olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Nós confessamos aí através dessa música. Mas pode sentar. Eu vou começar a pregar de novo até meio-dia, dá mais uma horinha só. Então, todo mundo acho que sabe que está havendo uma feira. Uma feira de agronegócios, né? Em Ribeirão Preto. Eu acho que está acontecendo, né? Ou vai acontecer, não sei. AgriShow, né? Lá tem equipamentos que a gente não faz ideia, né? De como eles são úteis hoje na agricultura. Assim como nas guerras tem drones hoje, que, entre aspas, são fantásticos, porque eles só faltam, eles fazem até coisa por conta própria, parece. Nessa feira tem os equipamentos, os melhores equipamentos fabricados durante um ano entre uma AgriShow e outra. Então, as novidades estão lá, e eu fiquei pensando que são ferramentas para grandes colheitas. Há um trator lá que ele está preparado para tudo. Aí eu falei para a Arlete que qualquer dia as latinhas de alimentos já vão sair lá do trator. O trator já vai colher, já vai misturar, já vai enlatar e vai trazer tudo. Parece que é um negócio assim de outro mundo, né? E em relação aos anos 70, quando houve a migração dos ruralistas, das pessoas que trabalhavam no campo rural, eles migraram para a cidade. Foi, acho que, um dos maiores êxodos, né? Vieram todos para a cidade e cá estamos nós. Mas a gente era da roça, da lida, do campo, do plantar, do semear, do regar, do orar para Deus mandar chuva, né? Então, hoje os trabalhadores rurais quase que não existem, porque as máquinas tomaram conta. Isso que o Roberto falou aí, né? Fala conosco, com cada um de nós. Há uma ideia essa semana atrás veio uma ideia na minha cabeça, porque a gente sempre ouviu falar de pastor em tempo integral, né? Mas me veio a ideia de uma igreja de tempo integral. A igreja precisa ser de tempo integral, porque é lá na farmácia, é lá na escola, em todo lugar onde há gente, nós somos o nosso campo, é o nosso campo. E muitas vezes a gente está entre aqueles que parecem que são ovelhas que não têm pastor. Parece que somos mais um, né? Eu não estou fazendo crítica, não é isso, mas é a igreja. Parece que nós só somos mais um entre as ovelhas que não tem pastor, porque falta aquelas coisas que nós ouvimos aqui, e uma delas é a compaixão. A compaixão.
Hoje nós somos crentes sem compaixão. Veja se tem sentido isso. Nós não temos compaixão de ninguém, né? Aí nós precisamos voltar a ter compaixão. Como o Roberto falou assim, nós somos apoio uns dos outros, incentivar aqueles que querem estar no jogo, né? Que veste a camisa em Cristo para executar aquilo para o qual cada um de nós fomos chamados. Nós muitas vezes entramos no tipo de vida que o mundo vive, e aí nós somos polarizados uns contra os outros, né? A política faz isso. E nós não somos apoiadores uns dos outros. Nós aqui somos, né? Nós aqui somos. Estamos tentando ser, né? Não só no trabalho interno nosso aqui, mas no propósito que os trabalhadores da seara, a formação dos trabalhadores da seara, a necessidade desse trabalho, desse ministério, né? Eu quero contar aqui um caso que foi engraçado assim. Eu tenho orado assim para esse despertar na nossa vida, minha vida, a vida da Arlete. De manhã, quando a gente ora, a gente não pode esquecer de entregar o dia que Deus nos deu a Ele. Uma vez que Deus nos deu o dia, mais um dia nós abrimos os olhos, nós temos que devolver o dia a Ele, porque o dia pertence a Ele. Ele nos dá, mas nós devemos devolver a Ele. Acho que é uma sabedoria. Aquela de Ana, que Ana era uma mulher estéril, não tinha filho, mas ela foi para o templo e lá ela orava, lá ela chorava, ela se desesperava, né? Ela só movia os lábios, uma cena assim interessante, que demonstrava o seu coração a necessidade de ter um filho. Nós precisamos renovar isso em nós com relação à evangelização. Nós temos que despertar para isso, porque quando nós nos despertamos para isso, como igreja, nós nos engajamos, né? E fortalecemos essa missão, né, que o Roberto falou, de cumprir essa missão. Nós não podemos ficar brigando uns com os outros, né? Mas, pelo contrário, sendo apoio, né, no propósito. Então, eu orei de manhã, ontem, né, oramos de manhã, vamos entregar nosso sábado, nosso dia para Deus, porque Ele não nos pertence, Ele pertence a Deus. E fui tocando a vida, trabalhando, e aí, à tardezinha, tipo 6 horas da tarde, nós fomos ao mercado. O mercado é um grande campo de possibilidades ali, né? E logo que cheguei, né? Chegamos em Arlete, veio um morador de rua, né? Um morador de rua chegou, tentou falar com uma pessoa, não conseguiu, aí ele veio, falou comigo, começou a falar comigo. Ele falou: o senhor não pode me ajudar? Comprar alguma coisa aí para mim, né? Falou: opa, vamos comprar então, vamos comprar. O que o senhor quer? Eu quero um salgadinho, quero um guaraná. E ele estava todo limpinho, como vocês sabem, morador de rua, né? E aí eu falei: vamos lá então, vamos entrar aí, vamos. E ele saiu atrás de mim, ele pediu o que ele pediu? Ele pediu um macarrão que coloca água quente e está pronto o macarrão, né? Eu nem sabia que existia, nunca tinha percebido isso. Eu falei: mas onde que tem isso? Vira aqui no corredor, vai reto, vamos achar. Mas aí ele foi pelo caminho, ele foi falar assim: posso pegar um salgadinho aqui? Eu falei: pode pegar.
E foi e achou lá o macarrão, pegou o macarrão, falou assim, posso pegar mais um negócio lá? Pode pegar. E aí fomos para o caixa lá, ele passou o caixa, pôs lá as coisas, passou, eu paguei o negócio lá. Aí, interessante que ele andava lá no meio do mercado, aquela multidão, cada um preocupado com si, ele andava e a calça dele queria cair, aí ele puxava a calça e saía. E a turma olhando, né? Aí chegamos no caixa, ele passou, aí a moça do caixa falou assim para mim depois, nossa, queimou o meu nariz. Queimou o meu nariz. Eu nem falei nada, né? Nem falei nada. Mas foi uma cena que é possível a gente fazer. Né? E muitas vezes a gente não faz. Por que a gente não faz? Bom, vai acontecer com você em algum momento aí, uma cena assim, mas é uma possibilidade da pessoa ouvir o Evangelho. De alguma maneira, seja a própria pessoa, seja o caixa. Né? Mas só foi uma coisa engraçada, eu quero dizer assim, né? Mas a gente tem possibilidades, acontece no dia a dia. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por a palavra que nós ouvimos. Amém. E que ela seja viva em nós, Senhor. Ela aconteça lá dentro do nosso coração. Que a Tua palavra mexa conosco, Senhor. Que ela nos desperte. Que ela nos levante, Senhor. Que ela seja real na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa cumprir o Teu desejo, o Teu propósito por meio de cada um de nós, Senhor. Faz isso, Senhor, nós pedimos, nós rogamos, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos rogar para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Nós também queremos ir, Senhor, nós queremos ser estes trabalhadores, Senhor. Nós queremos cumprir o chamado, Senhor. Sabemos que esse chamado foi para os Teus discípulos ali e para todos aqueles que creem, Senhor. E os Teus discípulos, Senhor, fizeram isso, Senhor. Eles deixaram testemunhos vivos para nós, eles deixaram ensinamentos, Senhor, eles deixaram essa missão para a Tua igreja de hoje, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos alegria, Senhor, dá-nos disposição, conhecimento, ó Deus, supre as nossas necessidades nesse sentido, por meio do derramar do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz diante, Senhor, das necessidades onde o Senhor quer operar nas vidas, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Faz isso em cada um de nós, Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus, para que o Senhor seja conhecido, seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai, porque Tu és o Senhor da seara. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.